Então, é muito importante você começar a perceber que a sua memorização está melhorando, que a sua retenção do conteúdo está melhorando. E isso vai refletir nos seus números de desempenho, nos seus números de porcentagem de acertos em exercícios, nos seus resultados em prova, tá? Haverá essa reflexão quando não é o número de horas apenas de que você está estudando, mas sim a qualidade dos seus estudos e o seu rendimento. E quais são as métricas, tá? Quais são as métricas para você realmente dizer que a qualidade dos seus estudos está melhor, tá? E não é a quantidade, é a qualidade dos seus estudos. Quando você perceber que a sua capacidade de memorização, a sua capacidade de retenção do conteúdo estão aumentando. E isso você percebe quando? Quando você começa a acertar mais. Quando você começa a olhar os seus números e ver que mês que vem você estava acertando X% em certa matéria, em constitucional, e agora você está acertando Y% em constitucional, sabe? Você vai ter esse aumento gradativo. E isso só vai acontecer quando você estiver usando técnicas de estudo adequadas para a memorização de longo prazo, tá? Concurso público trabalha a memorização de longo prazo. Boa noite, Araújo. Seja bem-vindo. Vem aqui para o nosso YouTube. Isso você vai perceber, tá? A sua capacidade de memorização vai se refletir quando você começar a acertar cada vez mais, seu desempenho em provas começar a melhorar. Tudo isso você vai se refletir nos seus números, mas você tem que fazer esse acompanhamento, tá? E agora, mais importante ainda, tá? Esses dias um aluno mesmo, né, me confidenciou que ele estava sentindo que ele estava lembrando do que ele estava estudando, ele estava lembrando bem mais, que antes ele estudava mais horas, mas chegava no final do dia, como ele acelerava os estudos, porque ele estava muito preocupado com o quê? O número de páginas lidas na sessão de estudos, tá? Esse era o parâmetro dele, esse era a métrica dele, tá? Para dizer, antes de entrar para o meu método. A métrica dele, para dizer se o rendimento dos estudos dele estava bom ou ruim, era o número de páginas lidas na sessão de estudos, tá? Antes de entrar para o meu método. Mas, e aí ele dizia assim, antes eu li um pouco mais, mas eu acelerava para ler 20 páginas por hora, eu acelerava para ler 25 páginas por hora. Hoje eu leio um menor número de páginas. No entanto, naquela época, por mais que eu achava que o meu rendimento estivesse aumentando, porque o número de páginas que eu lia estava, né, aumentando, eu chegava no final do dia, muitas vezes eu não lembrava do que eu tinha estudado. Ou chegava no dia da semana seguinte e ele não lembrava do que ele tinha estudado, fazia exercícios, os resultados dos exercícios não eram tão bons, tá? Por quê? Porque o foco, a métrica dele estava equivocada, tá? Então, a sua métrica não deve ser na sua velocidade dos seus estudos. E a velocidade dos seus estudos não se mede em número de páginas que você consegue ler num dia de estudos, tá? Muita atenção nisso. Cada um tem a sua velocidade de estudos, tá? Mas, no entanto, ele percebeu, ele estava lendo o menor número de páginas por hora, no entanto, ele estava usando o meu método de estudo, usando nossas técnicas de memorização para fazer um estudo ativo, né? Porque o método de estudo é um método de estudo ativo. Você tem que fazer um método de estudo ativo para aumentar a sua capacidade de retenção do conteúdo. E ele estava sentindo que estava lendo menos páginas por hora, por sessão de estudos, porém, ele estava lembrando muito mais e acertando 100% dos exercícios que fazia logo depois, né? Então, é isso. Isso é o aumento do rendimento, tá? O aumento do rendimento não é necessariamente, ó, o aumento do seu rendimento, nos estudos não está vinculado a sua velocidade de leitura, tá? O aumento do seu rendimento nos estudos, ele não está vinculado... deixa eu só mudar aqui a página. O aumento do seu rendimento nos estudos, ele não está vinculado à sua velocidade de leitura. Por isso que eu falei que coaching não é meta
de leitura de página, tá? Coach é estudo estratégico que acelera a sua aprovação e faz você ser aprovado no seu próximo concurso para carreiras jurídicas em tempo recorde, se Deus quiser, e a Tia Ju aqui está para te ajudar. Aqui o Araújo colocou, sou do estado do Rio Grande do Norte, opa! E se Deus quiser, vou fazer o concurso. Beleza, né? Acho que o PGE do Rio Grande do Norte também estava se movimentando, comissão sendo formada, né? Saiu hoje TJ Piauí, né? Não sei se é perto, não é tão perto assim, né, Juliana? Não é tão perto assim, né? Mas está saindo bastante concurso, né? Não exclusivamente na região do Nordeste, mas em todo o país, graças a Deus, em todas as carreiras jurídicas, tá? Então, anote isso, tá? O aumento do seu rendimento nos estudos não está vinculado à sua velocidade de leitura, e sim ao seu aumento de retenção, memorização do que você está estudando. E isso você vai perceber no seu dia a dia, que você vai lembrar das coisas, tá? Você vai lembrar das coisas e também vai se refletir nos seus números, nos seus acertos em exercícios e nos seus resultados em provas, tá?